Oi, gente, boa noite. Boa noite, povo. Boa noite. Eu tava preocupada? Não, agora vocês têm que lembrar que são dois pais fazendo a live e a Joana tá bem aqui no lado. Esperar um pouquinho vocês entrar. Joana acordou, mamou e agora acho que ela vai ficar aqui dando uma assistência aqui na live. Vou mostrar a Joana? Pera aí que eu vou mostrar a Joana. Vou mostrar a Joana. Aí, ó, Joana. Joana não quer ser mostrada, não. Joana quer dormir. Oi, gente. Joana quer dormir. É, Joana, quer dormir, ó. A cara dela de malvada. Vamos dormir, Joana. Prontinho. Eu já vou chamar meu convidado, né, gente? Se a gente der sorte, daqui um pouco ela dorme. Se não der, ela vai passar a noite, a live toda aí com a gente. Que essa enjoeira dela é pra dormir. Vem. Vou dar mamar pra ela aqui, né? Vou chamar o Walter já. Chamar ele. Oi. Oi! Tá Deixa eu... faltando um fundo bonito aqui, né? Tá faltando. Tá Ó, o faltando. seu vira um pouquinho assim. Aí, ó, agora ficou É, bonito assim. o meu também tá meio... É porque eu deixei mais pra cá. Ah, tá bonito. Então, como é que a gente faz a live com o marido da gente? Tem que falar assim, boa noite, Walter. Você poderia se apresentar para os meus convidados que não te conhecem ainda, né? É toda uma formalidade que não dá para fazer, né? Com o marido não dá para fazer. Não, eu acho até bom na hora de me apresentar, principalmente aqui contigo, porque eu falaria assim, não, eu sou o pai de 7 filhos, esposo da Tatiane, acabou. Acabou. Porque a maioria das pessoas sabem que eu sou o esposo da Tatiane, né? E pronto. Ô, gente. É, mas, amor, fala sério. Agora se apresenta sério. Você não é só o esposo da Tatiane. Tem que falar Walter, iconógrafo, trabalha com iconografia. O pessoal está querendo saber também no que você trabalha, como é que você sustenta Pronto, esse tanto de acabou. menino. Acabou. Eu sou o Walter, sou o esposo da Tatiane, sou iconógrafo. Iconógrafo é a gente que escreve ícones, é a mesma coisa que artista sacro, só que com uma coisa a mais, né? O artista sacro, ele, como é que eu falo? Ele pinta igrejas, pinta quadros em função da igreja, né? O iconógrafo, a arte dele já é sacra por excelência, né? Então essa é a diferença. E não cabe pro ícone, não cabe a gente colocar numa casa como se fosse um quadrozinho bonitinho para, como fala, só como motivo de Decoração. beleza. É, decoração, não. Então a gente tem um algo a mais, né? Que é justamente
a sacralidade. A gente precisa, o ícone ele precisa de um lugar próprio para se rezar, né? Então é esse. A diferença é essa. Mas hoje você não está aqui para falar de iconografia, você está aqui para falar de família numerosa, né, amor? Você acha que a nossa família ela é uma família numerosa? Uhum. Não. Para falar a verdade, é um termo já consolidado, né? Mas eu até fico com o pé atrás em dizer que existe uma família numerosa. Porque a gente contabiliza, né? A gente coloca os números, né? Então nós somos pais de 7 filhos, existem pais de 11 filhos, existem pais de 20 e poucos filhos, né? Como foi o caso lá de Santa Catarina de Sena, né? É. Então tem pais de tantos filhos e parece que é uma contabilidade, existe um número, né? E para os pais, eu acho isso tão interessante que para os pais a gente não conta, somos 7 filhos, né? São, bom, não é assim que funciona a coisa, né? Para os pais, as pessoas que estão vendo, vê os números mesmo, né? Alguns chega até o absurdo de ver a conta bancária, né? Da coisa. Mas para os pais não, porque existe uma certa individualidade em cada filho, né? E, eu sou pai da Clarice, eu sou pai do Bernardo, eu sou pai da Catarina. Então, é cada um, sabe, que não tem um número exatamente. Então, pra gente, a gente fica pensando, poxa, eu tenho 7 filhos, para os outros é muito, mas pra gente, quando a gente vê todo mundo reunido aqui na cama, é até legal, porque vira uma bagunça, né? Uma alegria, uma coisa bonita ver todo mundo reunido. Mas e se sai um ou outro, às vezes saio eu e levo o Bernardo e a Clarice, ficam 5 em casa, você vê que é pouco. Então, aqueles outros dois que faltam é pouco. Então, não é que seja uma família numerosa em quantidade, em números, né? Mas é uma família de muita alegria, uma família de muitas bênçãos. Isso eu acho que sim, sabe? Olha essa bênção aí também, ô, gente. Quer Essa trazer daqui. pra cá? Eu coloco ela no sling, fica assim, ó. Não, não, não. Vamos. Eu vou fazer dela daqui, ela vai dormir já já. Tá É, bom. todo mundo pensa assim, o Walter e a Tati, né? Um casal abençoado, né? Eles são abertos à vida. Só que a gente não casou assim, né, amor? Quando a gente casou, Não a mesmo. gente não tinha ideia, a gente não tinha ideia nem do que era ser aberta à vida, nem o que é o casamento em si, a gente não tinha muita ideia, né? A gente queria a bênção de Deus para nossa família, isso a gente sabia. Mas, assim, o É, que era mesmo matrimônio, a gente não tinha essa ideia tão profunda. Por quê? Tanto eu quanto você, a gente passou pela vida religiosa. Então, a gente foi meio que moldado para ser religioso, né? A gente tinha a cabeça meio de religioso. Eu, quando saí da toca, tinha a cabeça de religiosa. e Acho que fizemos você tudo errado, né? você também. Então, a gente não tinha cabeça assim do que é o sacramento do matrimônio, que entrega é essa, que é equiparada. Na verdade, o sacramento do matrimônio ele é maior do que a vocação religiosa, porque ele é um sacramento equiparado com o sacerdócio, né? A vida religiosa não é equiparada com o sacramento, né? Elas são votos, né? Bem Exato. diferente. E assim, como é que foi? Você vai falar pro povo, né? Porque eu sei como é que foi, mas como é que foi para você entrar nisso aí? É engraçado a gente falar assim, principalmente quando a gente fala assim, o Walter foi religioso, você foi religiosa, de fato, mas fizemos tudo errado, amor. Não é verdade? Mesmo, olha só, o fato de ter sido religioso não considera nada, sabe? Pelo contrário, a gente deu murro em ponta de faca, fizemos tudo errado. Veja só, deixa eu contar a história rapidinho para todo mundo. Eu resumo a nossa vida muito com muitos pés na bunda, viu, gente? Então, repare bem. Só fazendo um resuminho rapidinho para vocês entenderem e pegar o bonde aí a partir do início. Quando eu saí do mosteiro, logo, eu fui para o mosteiro aos 19 anos, passei 6 anos lá, vi que a minha vocação não era essa, saí de lá, voltei para o mundão, né? E aqui fora eu namorei com uma pessoa e fui namorando, namorando, mentiroso. Sim. Não, amor, me lembra aí. Eu não namorei com essa primeiro, né? Não, Eu fiquei meio perdidão aqui. Ah, tá. foi.
Eu fiquei perdidão aqui fora. Ainda bem que é fazendo live com a minha própria esposa, só se ela me dá uma luz, né? E a Tati, ela namorava com meu irmão nessa época, né? Na época que eu estava no mosteiro, ela namorava com meu irmão. Namorou pouco tempo, eu acho que uns meses, não foi, amor? Foi pouco Dois tempo. meses, 2 meses. 2 meses, aí eu nem sabia tanto. Então, o povo lá da nossa rua dizia que eu peguei a baba, né? Meu irmão beijou, beijou, tá bom, e eu peguei a baba. Mas, enfim, bobo foi ele, aí que perdeu, né? Não, ele tá bem casado também. Mas, enfim, depois que eu saí, conheci a Tati, que estava já se despedindo lá do namoro do meu irmão. Eu perguntei ao meu irmão, e aí, ainda vai rolar alguma coisa? Ele disse que não, 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 não rola não. Então, é minha vez, né? Então aí a gente foi se conhecendo, namoramos pouco tempo, 3 meses eu acho, não Três foi, amor? meses. 3 meses. Esse namoro foi muito rápido e eu que levei um pé na bunda da Tati. Não sei nem como, até hoje não tem explicação nenhuma. Eu levei um pé na bunda e ela que se mandou pra toca. Passou 3 anos lá na toca, uai. E foi Se por ela foi pro... telefone. Gente, foi por telefone. Ele estava no Maranhão, eu estava em Brasília. Ele foi fazer uma exposição de ícones lá no Maranhão. E eu peguei numa ligação, ele ligando para mim, todo feliz, né? Dizendo que ia terminar e que em breve ele voltava. E eu peguei e falei para ele assim: ó, se você vai voltar para Brasília por minha causa, você não precisa voltar, não, que a gente está terminando, que eu não vou ficar aqui, não. É, E aí foi isso. E aí então você falou: tá bom. E ele desligou o telefone, nunca mais a gente se falou e eu fui embora para toca. pois é, desse jeito, olha só como são as coisas, né? Mas só que aí aqui fora, eu continuei levando minha vida normalmente, namorei com uma pessoa que já estávamos já pensando em casamento, meses de namoro, eu acho que algum tempo, meses nada, foi quase 3 anos de namoro, e aí, 3 ou 4, não, foram 3, sim, quase 3 anos de namoro. E aí, eu que levei um pé na bunda dela, e isso, a Tati já estava voltando. A gente ainda passou um ano sem se ver. A Tati resolveu namorar com outro rapaz também. O Cilada, né, amor? Lá que você contou aí no Story. Quem Tá não aí nos viu, veja. destaques aí. Quem não viu, É, veja. O destaque cilada. tá aí nos destaques. E aí não deu certo com ele. E aí eu levo um pé na bunda, a Tati dá um pé na bunda do outro. E numa quarta-feira de cinzas, Do de ano que de ano, amor? Que eu sei que é bom nisso. 2007. Pronto, a gente se reencontra e aí eu, todo serelepe pimpão, né? Pergunto pra Tati, o que que você vai fazer? Ela, nada, então vamos dar uma volta, né? A gente sempre namorava andando, né? Andando lá por Ceilândia. E aí foi que a gente começou a namorar novamente. Só que nesse período de namoro, gente, a gente não guardava castidade de coisa nenhuma, não, viu? A gente não era santinho, não. Então é isso que eu falei. A gente fez muitos pontos errados. Principalmente hoje, o testemunho que nós damos conta com essa O nossos nosso erros erro. passados, né? Porque isso também vale, principalmente porque o que a gente já sabe hoje, vale as experiências negativas que nós tivemos atrás. Então, por isso que a Tati consegue dar conselhos daquilo que ela viveu, sabe? Então fica muito mais fácil para ela, para as mulheres aí que pedem conselho. Eu não sou isso, eu não guardo a castidade. A Tati já tem a resposta porque ela vivia isso também. E ver que não, Então, não é o melhor caminho, né? exato. E nós também não guardávamos a castidade. Era dois. Eu, como monge, queria pegar geral, né? A Tati é ex-religiosa, mas também tinha esse período aí também. Eu acho que no fundo, fui eu que fiquei provocando demais a Tati. E aí nós noivamos, e aí no noivado a Tati engravida, eu engravido a Tati, dizer assim, né? Porque não foi pelo dom do Espírito Santo, né, amor? Então, e já que nós estávamos noivos, vamos apressar isso, então vamos casar logo. E aí ela aceitou, então a gente casou também. E aí a gente começa a entender como é que seria essa dinâmica de ter filhos, né? Porque a Clarice para a gente foi praticamente a Clarice que me fez pai, na verdade a Tatiane, que me fez pai. A Clarice foi me moldando um pouco mais como ser menos egoísta. A partir da Clarice, né? Uma coisa que
eu ficava com muito medo era que a Clarice fosse parecida comigo. Eu sempre tive esse medo. Sabe, fisicamente, na personalidade, tá aí, gente, o que que aconteceu, né? Clarice é muito parecida comigo, tanto a personalidade quanto fisicamente também. E isso já foi me moldando para esse tipo de pai que eu seria, né? Só que ela foi a primeira. Depois a gente foi começando a entender um pouco mais sobre o que diz a igreja e nós entramos nos métodos naturais, né, amor? É, Fazer o mas mob, sim? Mas até então, eu tinha uma cabeça muito fechada. O Walter, ele tinha a cabeça bem mais aberta do que eu, assim, para a questão de casamento, de ser pai, né? Essa questão de um compromisso mesmo com a vida. Eu não tinha tanto. O meu negócio era, eu não vou me encher de filho, eu não vou ter esse tanto de filho, porque a igreja não vai criar os filhos para mim. Ninguém vai ficar acordando aí de noite para poder criar essas crianças e o Papa não vai pagar minhas contas. Era desse jeitinho que eu pensava. Então, assim, é, era difícil para mim essa questão de pensar em método natural. Tanto é que eu não aceitei quando a gente fez o curso de noivo, teve uma palestra sobre método natural. Eu virei a cara e falei assim: é nunca que eu vou usar isso aí, é nunca. E assim, o Walter não tocava nesse ponto porque meio que respeitava, né, a mim e a gente Era um seguiu. respeito, amor. Agora deixa eu falar uma coisa. Era um respeito, mas me doía muito, sabe? Agora eu vou fazer uma DR aqui, gente, meio que online. Um BO aqui, meio que Depois de online, 15, sabe? uma DR depois de 13 anos, vai. Gente, porque o que me doía era justamente o fato de... Eu trabalhava nessa época na rádio, não era, amor? Não, ainda E eu tinha não. muito... eu creio que sim, porque é já com o Bernardo que a gente tentou o método. Ai, Então, assim. eu já trabalhava na rádio e eu tive muito contato com a Lenise Garcia, com aquela doutora minha doida, que eu amo aquela mulher, a Marli. E eu já tinha contato com essa galera, né? E eles sempre falavam a respeito do abortivo, que os métodos contraceptivos, principalmente a pílula anticoncepcional, era abortiva. E aquele negócio ficava me doendo, me doendo, me doendo. E era eu que financiava os remédios para Tati. Então era eu que financiava o aborto da minha própria esposa, ou melhor, dos meus filhos que a minha esposa estava gerando. Esse negócio me perturbou de um modo muito grande, que aí, para mim, dentro de mim mesmo, foi me amolecendo. Eu conversava um pouco mais. A gente lá na rádio ia para as passeatas lá, né, em favor da vida. A gente tinha que ah, cobrir esses eventos. E eu estava lá também, segurando a bandeirinha e tal. Mas aquele negócio me machucava bastante. Agora sim, amor, pode falar. O ADR já foi falado. Pois é, mas eu não aceitava. Eu falava de jeito nenhum que eu vou parar de tomar remédio, porque senão eu vou me encher de filho. Eu tive a Clarice. Para mim foi muito traumático a primeira filha. Hoje, Gente, em geral, quando a Tati está fazendo lives, eu quem fico com ela. Aí agora, nesse momento, sabe, aí fica meio difícil. Você, você quer ajuda? não. Pronto. O que que você fez? Entupiu a boca dela aí? Então, assim, na minha cabeça, gente, funcionava assim. Eu tinha tido a Clarice e eu tinha como é que fala? Uma visão, assim, muito egoísta da maternidade, da vida. Era o meu corpo, como é que eu ia ficar magrinha de novo, eu não podia ter esse tanto de filho, eu não podia ter estria. É, é, e fora a questão de como é que eu vou dormir, como é que eu vou viajar, como é que, né, como é que a gente vai ter uma segunda, terceira lua de mel, como é que a gente vai ter uma casa bonita, se a gente fosse encher de filho. Então eu tinha essa mentalidade aí, por isso que muitas vezes é mais fácil para mim compreender a mentalidade de certas pessoas, porque eu vim desse lugar. Eu vim desse lugar.
foi aí que a pílula começou a fazer mal para mim, no sentido de libido, depressão, dor de cabeça. Então foi juntando, e um dia eu lendo a bula, eu me liguei que aquilo estava fazendo mal. Então eu falei, vou fazer o quê? Então vamos atrás daquela médica lá que falava dos métodos naturais. E quando eu fui atrás da doutora Marli, ela me explicou os métodos, né? Claro que eu comprei uns 50 livros para eu ler, para eu ficar esperta, né? Porque na minha cabeça era assim, vou usar esse método aí com as 200% de eficácia que ele tiver para poder não ter filho. Então, assim, a minha cabeça com o método natural ela é essa. Tanto que na hora que a doutora Marli falou assim, ó, você vai chegar em casa, você vai jogar esse remédio fora, eu fiquei assim, petrificada. Ela falou assim, o que foi? Tá com medo? Aí eu falei, muito. Aí ela pegou e falou assim, como é que é a sua filha? Aí eu falei, minha menina é ótima, ela é boazinha. Aí ela falou assim, pelo jeito que você me olhou aí com medo, ela deve ser uma pessoa horrorosa. Eu falei, não, doutora, ela é ótima, ela é uma criança maravilhosa. Ela falou, não, deve ser horrível essa menina, deve ser horrível. Eu falei, não é não, doutora. Ela falou assim, então por que você quer privá-la de ter um irmão? Aquilo foi uma atacada que a doutora deu, assim, que me fez ficar muito pensativa na volta, que me fez ficar refletindo mesmo, sabe? Mesmo assim, eu comecei fazendo os métodos natural, eu li os 50 livros que eu tinha comprado e fazia ele numa neura, assim, de anotação e de casal orientador e de saber tudo, queria virar ao contrário para poder ter mesmo essa eficácia, essa eficiência do método natural, ela tinha que valer para mim. E aí, o que acontece? Com o tempo, aí já foi chamando um outro filho, né, amor? A gente já queria ter mais um filho, que era o irmãozinho da Clarice. Ele tinha que ser homem. O problema era esse, ele tinha que ser homem. Por isso, gente, que vocês veem bem a descarado na nossa vida, é que nós temos a Clarice e o menino Bernardo, e é aquele casalzinho, sabe? O kit filho, kit família feliz, né? É o pai, a mãe, o menino e a menina, um casalzinho. Pronto, a gente estava com a intenção de parar ali. Por isso que a tal ponto, quando a gente teve a Clarice, a Tati passou por todo esse momento, nós pensamos, então vamos jogar a probabilidade do método natural. Ele funciona, então vamos tentar fazer a probabilidade. E de fato funciona, e funcionou com o Bernardo, funcionou com a gente, né? E pronto, a gente já estava dominando o método natural. E quando a gente domina o método natural, a gente deixa um pouco de escanteio Deus, sabe? Porque a gente já pode conseguir fazer com que o método natural seja o anticoncepcional do católico, né? Porque se a igreja liberou, então vamos usar isso dessa forma, né? E aí é que a gente deu com a cara na parede, porque de fato a gente está fazendo as coisas tudo certinho, né? Mas aí vem, sabe, aquele negócio do a gente fazer as coisas certinho e Deus fala assim: bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um filho para vocês quando vocês menos esperam. E aí, exatamente quando a gente menos esperou, veio a Catarina. E a Catarina veio, você já sabe essa conversa, e a gente sempre repete ela veio como divisora de águas, principalmente com relação ao meu egoísmo e ao egoísmo da Tatiane. Porque na nossa vida, o casalzinho de filhos estava ótimo, estava bom ali, sabe? Estava confortável. Para quê? Para que sair da zona de conforto, já que era confortável ali, né? Eu não queria sair, mas estava bom. Então a gente não queria ser pai de muitos filhos, mas a gente sempre tinha uma coisa em mente, tanto eu quanto a Tati. Isso eu agradeço muito a Deus por colocar, tanto na minha cabeça quanto na cabeça da Tati, esse temor de Deus. Sabe, reconhecer que Deus realmente era o Senhor da nossa vida. E já que era o Senhor da nossa vida, então ele mandou mais um. A gente falou, bom, mandou, né, amor? Então a gente não se lamentava, nunca se lamentamos, né, amor? A respeito da vinda das crianças, dos filhos. Nunca nos lamentamos. E a gente aceitava com certo, cara, e agora o que eu vou ter que fazer? Como é que vai ser a nossa vida? Agora eu vou ter que trabalhar mais. E sempre esse pensamento é tão interessante, porque o pensamento automático de um homem é:
cara, eu vou ter que procurar, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que me sustentar, porque no final das contas eu que vou ter que correr atrás. A Tati ficava em casa já desde então. Você trabalhava junto com o pessoal de cabelo lá? Não, já ficava em Já estava casa. em casa. Aham. Já estava em casa. Só que a Tati era meio doida, porque quando eu pegava alguma igreja muito alta, muito grande, ela se aventurava e ia comigo. Foi em Santa Terezinha do Goiás, né, que a Catarina já tinha nascido. Tati foi junto comigo. Mas nessa época, como é que eu ia trabalhar mais? Né? Porque eu trabalhava na rádio, a rádio me dava um salário fixo e um tempo fixo também para trabalhar lá. Então Deus foi enviando ícones pequenos para eu pintar, uma igreja ou outra para eu pintar. E aí veio também uma outra forma de vir à luz a Catarina, porque a Catarina também, até nisso, foi a divisora de água, porque até então Bernardo e Clarice, eles nasceram no hospital, né, dentro daquele âmbito que o marido acha que ali ela está segura, né? Bom, para mim, né, porque o parto do Bernardo eu também peguei esse parto e foi traumatizante, não só para você, amor, como para mim também, né? Então foi muito pesado isso para mim. E a Catarina, a gente já estava com o desejo de ter um parto humanizado, não em casa, não desassistido como foi, mas numa casa de parto. Isso também porque a Tatiane já estava buzinando no meu ouvido a respeito do parto humanizado, do parto mais natural. E como eu ainda trabalhava na rádio, eu a Tati me deu as dicas, comecei a fazer uma produção de um programa que falaríamos sobre o parto humanizado. E isso estava começando a sair ainda, aquele filme Renascimento do Parto. E aí eu chamei as duas grandes protagonistas desse filme, a Karen Cupertino e a não sei o que de Érica de Paula. Paula. Érica de Paula, que é justamente aquela que escreveu todo o roteiro do filme. E aí eu chamei as duas para esse programa. E a Tati também foi, né, amor? Foi falar da seu testemunho lá de parto desumanizado, violência obstétrica e etc. E a partir dali também começou a nascer, logo depois começou a nascer o auxílio no parto. Foi uma coisa bem interessante, porque a partir daquele momento, daquele evento praticamente, do nascimento do Bernardo, foi que começou a juntar todas as ideias que a Tati tem hoje, que você já pega esmiuçadas, já bem maduras, nasceu justamente naquela época que a gente estava passando os perrengues com o Bernardo. E aí veio a Catarina. Catarina veio muito bem, de uma maneira que só Deus quis mesmo, me colocou numa situação que ou eu ajudaria a minha esposa naquele momento de sofrimento, naquele momento de solidão dela, que ela estava já de quatro apoios, encostada na cama, e eu cheguei, porque eu tinha levado minha sogra em casa. Quando eu cheguei, eu vejo minha esposa de quatro apoios. O bolso já tinha estourado, eu nem lembro. Não, o bolso não tinha estourado, mas o tampão já tinha saído, eu estava com as contrações finais já. É. E aí ela fala assim, ó, corre lá e liga pra Doula. E aí eu liguei, eu corri lá, fui ligar pra Doula. Quando eu tava falando com a Doula, a Tati urra, que nem aquela. Eu tenho que falar, amor, eu tenho que falar. Aquela mulher do exorcista, sabe? Oh, Walter! Vem assim, volta! E eu voltei correndo. E aí, quando eu cheguei lá, a Tati já tinha estourado nessa hora, tinha estourado o, a bolsa, e eu não sabia o que fazer. Aí ela volta e fala lá pra doula que a bolsa estourou. E aí eu liguei pra ela, ela falou, então volta e vai segurar. Então eu fiquei naquele ping-pong, né? Afinal de contas, o que que eu tinha que fazer? Aí qual foi a minha cabeça, né? Gente, coisa de novela. Eu peguei uma bacia, era uma banheira até, não era, amor? Ou era bacia Uhum. mesmo? Eu nem Era uma lembro. banheira. Era banheiro, peguei a banheira, taquei água morna dentro, peguei uma toalha branca e corri. Aí a Tati ainda olhou assim e falou assim, pra que essa banheira de água quente? Eu falei, pô, sei lá. Porque sempre tem aí nas novelas, sempre tem isso, nos filmes sempre tem isso aí. Então aqui, por que que seria diferente, né? E aí também, bom, cheguei lá. Quando eu vi, eu estava assistindo lá na televisãozinha, né? Quando estava coroando já, a Tati ainda pediu para eu ligar para a médica que a doula tinha
tinha passado o telefone, que essa obstetra é a nossa companheira, né, amor? De todos os outros partos, ela sempre esteve junto. Então, desde do telefone, ela falou, então volta lá agora, para o sua filha e depois você volta e a gente fala o que que deveria fazer. E eu voltei, gente, foi a maior emoção. A partir daquele momento nasceu um pai de verdade, sabe? E aí, porque eu peguei a minha filha, ainda ligada à minha esposa, e chorava e sorria, e chorava e sorria, porque eu nunca na minha vida pensava em presenciar uma coisa dessa. Eu nunca pedi a Deus que, que eu presenciasse uma coisa dessa. E quando eu via a minha filha, que nasceu da minha esposa, que eu vi, sabe, gente? Eu pegava, abraçava, beijava, eu não tava nem aí para as coisas lá que tinha Para no vermes, rosto dela. Vermes, para para líquido sangue, para amniótico. água. Não tava nem aí para aquilo, sabe? Eu chorava, eu sorria, eu só falava, Catarina, seja bem-vinda, Deus te abençoe, seja bem-vinda. A tal ponto de esquecer da Tati. Ela falou assim, agora me entrega. E aí, nesse momento, eu entreguei para Tatiane segurou aqui no colo, agasalhei a Tati, agasalhei a bebê, eu ainda não sabia cortar cordão umbilical. Todo mundo fala isso, né? Poxa, você fez o parto e aí cortou o cordão? Falei, não. Então não fez nada. Poxa, não é assim, sabe? Não era assim. E aí, o mais bonito foi que a gente deixou tudo cuidadinho por conta do filme, O Renascimento do Parto, que já ensinava, já dava esses primeiros passos no parto, parto humanizado, parto em casa, em outro lugar. E a Tati também. Foi como é que eu falo? Eu e a Tati estavam tão ligados, que a Tati, no meio do parto, a Tati falava o que que eu deveria fazer e eu fazia. Nesse dia não teve uma laceração mínima, não foi, amor? Foi, teve uma laceração grau 1, que é uma laceração só na mucosa, né? Que ela cicatriza sozinha. Então, assim, eu tive episiotomia no segundo parto, mas aí no terceiro só tive essa laceração. E nos outros eu não tive mais nada. Pronto. E aí, nessa hora, a gente, por fim, né? Depois que já tinha feito o trabalho todo, aí eu ligo para obstetra, ela fala assim, não, agora pode chamar o SAMU, que já tinha feito mesmo, né? A coisa toda, a Tati já estava agasalhada, o bebê já estava no colo da Tati, já próximo a mamar, mas o bendito cordão eu não cortei, a placenta já tinha nascido, já estava junto com a Tati também, e o bendito cordão eu não cortei. Então a gente chamou o SAMU somente para cortar o cordão e aí eles tinha que fazer um procedimento, porque era próprio deles mesmos, que pegaram eu e a Tati, levaram lá para o hospital para fazer as avaliações, somente isso. E até os paramédicos lá ainda brincaram um pouco com a gente, dizendo assim, pô, e aí, o que que vocês querem que a gente faça? Que limpe a casa, que lave as louças, que já estava tudo bem feito, né? Então não tinha nada que se preocupar. E eu achei uma coisa bonita de um dos paramédicos, foi aquele que tirou a foto com a Catarina no colo. Ele falou muito obrigado, agradecendo para mim e a Tati, né? Muito obrigado por nos chamar, porque a gente só atende. Você lembra disso, amor? Só Uhum. atende acidente, morte, gente passando mal, e agora vocês estão devolvendo a vida para a gente. Então, muito obrigado. Eles agradeceram tanto, viraram até um pouco nossos amigos. E esse foi o parto da Catarina, essa foi a forma que a Catarina veio. A gente gostou tanto que para os próximos, aí já veio a abertura à vida, que a gente já tinha essa noção de que não era eu não dominava o método natural. O método natural era somente para espaçamento, então eu não posso dominar o método natural, isso é ao meu bel prazer, né? A ponto de escolher o sexo, a ponto de jogar nessas probabilidades do sexo, mas deixar com que Deus tem essa liberdade na vida da gente também. E se ele quiser enviar mais um, enviou. Enviou a Bárbara nessa mesma forma, né? E dessa mesma forma, já como Deus tinha colocado essa experiência magnífica de ter um parto em casa, Bárbara também veio em casa, mas dessa vez nasceu no banheiro, né? A gente até brinca com ela que a Bárbara nasceu no banheiro. E depois veio Bárbara, Laura, Joana,
a Tereza. Teresa também antes. Então vieram todos de parto natural, vieram todos de uma maneira bem boa, a ponto da gente falar assim, Deus, é você quem toma conta da nossa vida. E se vier, agora eu brinco daquele jeito, né, amor? O que que é um peido para quem tá cagado, né? A gente já tem 7 filhos. Se vier mais um, poxa, estamos abertos. Porque a abertura à vida, gente, a gente tem que entender é que mesmo quem tem 2 filhos e deseja ter um terceiro, e o terceiro não vem, ele está aberto à vida. A abertura à vida não é só quem tem 7, 10, 12, 14, 15. Não, até quem não tem filhos, mas deseja tanto, deseja tanto, deseja tanto, de uma maneira natural, né? Nada de FIV, nada de outros métodos artificiais para se ter um filho. Mas, porque isso, gente, a gente mostra essa forma de, eu não sei se fala, de ser senhor da vida. Sabe, quando a gente pega os artifícios e usa isso, não deixa de ser um certo egoísmo? Porque a gente quer dominar até a natureza a ponto de favorecer a nós, por isso a gente faz a fertilização in vitro. E se Deus não quiser? E se Deus não quiser te mandar? E aí, você vai ter que usar de artifícios para isso? Não, isso não é tão certo, não. E aí, tem pessoas que não têm condições de ter filhos e mesmo assim deseja, e faz novena, né, amor, da Santa Giana, e não consegue, porque, bom, você tem um outro dom, talvez. Uma E é o outra dom missão, daquele né? gerar, exato, aquele dom, aquela missão de gerar um filho de modo que nem eu e nem a Tati conseguimos, que é gerar ainda no coração. Eu e a Tati temos esse desejo, né, amor, de adotar pelo menos um ou outro. Mas tem pessoas que têm esse dom, essa missão, esse desejo imenso que gera esses filhos dentro do coração e brota, né? E transborda e se encarna já em outros filhos de outros e ele só traz para dentro da sua casa porque já tinha gerado no coração, né? Então isso é ser aberto à vida. E não. E aí eu volto naquele ponto inicial, né? E não contabilizar os filhos para dizer assim, ah, minha família é numerosa. Sua família é sua família. Acabou, é aquilo que Deus te deu. E nem isso encerra aí. Porque nós temos 7 filhos, por enquanto. Né? Não encerrou aí. É, e também falar, né, amor, assim, que nós nunca tivemos segurança para ter as crianças, né? A Ah! Catarina, a Catarina veio no momento em que a gente tinha mudado dos fundos da casa da minha sogra e a gente já pagava um aluguel que era quase o salário do Walter. Não Era. sobrava quase nada para pagar a luz, água. As despesas de alimentação era pouquíssima coisa que a gente comprava. Então era uma situação assim difícil que a gente estava passando naquela época, em 2014. E assim a gente botava a mão na cabeça e pensava, meu Deus, como é que vai ser? E assim a gente ainda era muito medroso, né, amor? Tanto eu quanto Eu, você, a gente principalmente. pesava a mão na cabeça assim, e falava, meu Deus, e agora? Mas uma coisa que a gente tinha, sempre teve assim, foi de rezar, tanto eu quanto o Walter. Então eu rezava lá no meu canto, caladinha, o Walter no canto dele rezava também. E a gente sempre ficava muito calado diante das situações, né? Esperando o que é que ia acontecer. Não murmurando que a situação estava ruim, embora a gente estivesse muito preocupados. E assim, a gente viu a providência divina vindo a conta gotas, ora vinha em abundância, ora vinha a conta-gotas e nunca nos faltou nada, assim, nunca nos faltou o necessário. E assim, a nossa confiança ela foi aumentando diante dessas situações que foram acontecendo. Tanto é que quando o Walter brinca hoje, o que é um peido para quem está cagado, é porque, de certa forma, a gente já viveu tanto essa questão de um dia tem, outro dia não tem, um dia Deus manda, Deus está olhando por nós, a gente já viveu tanto essa questão do busca trabalho, trabalha mais, Deus manda o trabalho. E a gente viu a providência acontecendo na nossa vida que hoje a gente já não sente mais esse medo que antes, às vezes no terceiro, no quarto a gente sentiu. No quinto ainda você sentiu, não foi, amor? Com a Laurinha você Sim, ainda sentiu.
Eu senti, mas ainda tem uma coisa antes que eu queria comentar um pouco também a respeito justamente desses casais novos que precisa se estabilizar primeiro para depois vir filhos, depois vir, sabe, compra casa, compra carro, termina a faculdade para depois pensar em filhos. Gente, não é bem assim que o barco anda, não, sabe? Flutua, na verdade. Porque eu lembro, amor, quando estava faltando um monte de coisa na nossa casa. Eu falava assim, Tati, você topa se eu pegar uns quadros? Nessa época eu acho que a gente tinha um Logos que foi roubado ainda. Nossa, mas foi uma situação tão estranha que nessa vez que a gente tinha esse Logos, eu ainda tinha jogado para você, porque lá em casa estava faltando muita coisa. Eu falei, ó, eu vou pintar uns quadros, a gente coloca no porta-mala do carro e vamos vender lá na Feira da Torre. Na Feira da Torre precisa ter credencial para ficar lá, né? Mas se a gente abrisse o porta-mala, expor os quadros e tentar vender lá, talvez se viesse alguma coisa, a gente só fechava o porta-mala e saia correndo, né? Não ia dar nada. Mas a gente estava preparado para ousar também. Então, se faltou alguma coisa, a gente tinha que dar um jeito, sabe? Era a minha função dar um jeito, sabe? Correr atrás, nem que fosse vender água lá no trânsito. Eu também já estava preparado para isso. Vender balinha nos ônibus, eu estava preparado para isso. Eu queria, porque eu tinha tinha e até hoje eu tenho, essa preocupação de, bom, os filhos estão sob a minha guarda, sabe? Eu tenho que dar o sustento para eles. Como é que vai vir esse sustento? De uma maneira errada que não vai vir. Então eu tenho que, ou eu vou vender balinha, eu vou vender água, eu vou vender meus quadros lá no porta-mala do carro, eu vou dar curso, sei lá aonde. Nossa, mas e era tão engraçado que eu pensava as coisas e não tinha atitude, sabe? Porque eu pensava, bom, eu vou conseguir. Então eu começava a pintar alguma coisa, aí chegavam uns trocadinhos, não sei nem como. Então não precisava de eu fazer isso. E aí depois pensava em fazer a outra coisa, começava a fazer, mas chegava a outros trocados e não teve a necessidade de chegar ao termo, né? A realizar realmente o que a gente estava pensando. Mas que teve a minha intenção de falar assim, ó, estamos passando por um perrengue, eu tenho que resolver isso. Não sei como, mas eu tenho que me virar. Aí tá todo mundo sob a minha guarda, sob meus cuidados. Então, hoje tem até um nomezinho bonitinho, né? É o provedor. Ah, tudo bem, mas não tá nem aí. Eu tava na perrenga, sabe? Eu tinha que dar esse sustento para minha família. Isso eu sempre pensei. Por isso que eu tinha esse certo medo. Quando vinha um filho novo, e agora? E agora, o que que eu faço? De novo, a rádio me dava o salário. De vez em quando vinham umas pinturas. Mas depois eu não lembro se foi a Bárbara, que as coisas começaram a vir muito. Tinha muitas igrejas para pintar, muitos ícones para pintar também. Coisas, gente, que vocês imaginem o seguinte: iconografia, alguns anos atrás, quase ninguém conhecia. Sabe, então, quando eu cheguei, tudo isso era mato. Falar assim, né? Tudo isso era mato. Então, eu que ajudei a carpir, a iconografia, que hoje vocês conhecem tanto, isso, no fundo, tem um quê do Walter. O Walter, ele tem um certo nome na iconografia do Brasil por conta disso, porque eu continuei fazendo a mesma coisa. Deus realmente me abençoou com o dom a tal ponto de falar assim, ó, não deixa, persevera. Foi daí que vieram muitos ícones para pintar, vieram igrejas para pintar e a gente foi se sustentando. Saímos do aluguel, vimos aqui para essa casinha, Mas que a gente. se sustentava de que modo, né, amor? Você saía meio-dia para 11 horas de casa, ia trabalhar na rádio, É, trabalhava até às 7, das 7 corria para pintar à noite e pintava até uhum, 1, 2 da manhã. Chegava em sim, casa às 3 da manhã. Então, assim, é claro que o que vem com mais filhos, vem também uma carga de vocês têm que trabalhar. E responsabilidade muito maior. responsabilidade e o sacrificar-se pelos filhos. Quantas Uhum. vezes, amor, você lembra a gente pintando a Santíssima Trindade lá no Silvano?
e dormindo nos bancos da igreja de noite, e o Ah, vento é? fazendo... Várias vezes. Nossa, gente, era Samambaia, no final de Samambaia a gente ouvia tiro, ouvia gente batendo nas portas, aquele uivozinho do vento, isso 2, 3 horas da manhã, a gente dentro da igreja, e sempre tinha aquele negócio, né? As almas vão para a igreja para para rezar, e a gente estava lá atrapalhando as almas, né? E, de fato, amor, a gente já passou por várias coisas. Pintava igrejas, ia dormir, recentemente ainda, alguns anos atrás, dormimos na sacristia, lá no Guará. No Guará, É, no a Guará. gente já tinha 5 filhos já. Era, e dormia na sacristia, no chão, gente, não era em banco bonitinho, não, era no chão da sacristia, no banco da igreja, no meio da nave. Outras vezes. Ah, é Pois umas coisas é. meio complicadas. Eu Pois lembro também quando a gente pintava aqueles painéis grandes para o colégio católica, que a gente dormiu, literalmente dormimos no chão. Só tinha só um tapetezinho lá E a de gente TNT. era um frio de junho e a gente se cobriu com TNT. E um Então, assim, agarradinho no outro para que o outro não passasse frio. E eu falei, puxa, não dá isso, eu não quero isso para minha esposa, eu não quero isso para os meus filhos. Então, mas eu não podia fazer nada, porque até então era só isso. Então eu comecei a apelar realmente para Deus. Eu pedia muito a Deus para tirar a gente dessa situação, né? E que essas privações fez com que a gente também se aproximasse muito mais. Porque aquilo que eu mais sofria, ou seja, em pintar uma igreja, a Tati estava perto, a Tati via o sacrifício, né? Então, putz, gente, qual é, agora eu vejo, né? Qual é a mulher que vendo o seu marido se sacrificar por ela, poxa, não vai dar valor nesse cara? Sabe, da mesma forma o homem, sabe, o homem que vê a mulher se sacrificar todas as noites, todos os dias, pela sua família e por si também, cara, qual é o homem que não vai olhar para a mulher e falar assim, mulher até massa, eu te amo. E vamos fazer alguma coisa assim juntos também. Uai, existe um respeito, uma admiração mútua, justamente por conta desse sacrifício, por conta desse doar-se, né? Por conta desse complementar. O homem realmente se complementa na mulher. Puxa, amor, eu te amo. Eu vejo agora o tanto que a gente sofreu a gente tá, a casinha tá apertando cada vez mais, mas a gente ainda tem muito ainda o que viver, muito ainda o que morrer diariamente para a gente conquistar um outro espaçozinho maior e etc, etc, né? são coisas que vêm com os filhos, né? Eu me lembro muito que, assim, esses sofrimentos, assim, da gente trabalhar fora, da gente viajar, levar criança pequena para casa de padre, a gente viajava, levava filho pequeno para casa de padre, então Gente, a os padres... Catarina, ela dormia na Capela do Santíssimo, porque a igreja que a gente ia pintar era tão quente, tão quente, tão quente, que fora não dava. Então, dentro da Capela do Santíssimo tinha ar-condicionado dessa igreja, né? E aí a gente colocava a Catarina, armava o bebê conforto, não, era um Era um cercadinho, né? cercadinho. Era um cercadinho dentro da Capela do Santíssimo e ligava o ar-condicionado e deixava ela lá enquanto a gente ia trabalhar, tanto eu quanto a Tati. E era trabalhar muito, assim, porque a gente só tinha, às vezes, o fim de semana para trabalhar. E aí, às vezes, a gente trabalhava, tipo, sábado, dava 3, 4 da manhã, a gente estava trabalhando de sábado para domingo, porque no domingo tinha missa, a gente não podia trabalhar durante o dia, então a gente tinha que trabalhar à noite. E eu lembro de tantas vezes naqueles andaimes de 9 metros de altura, quando eu começava a pescar assim, ó, eu começava a pescar e você olhava para mim assim e falava, amor, desce, que é perigoso você ficar aí com sono do jeito que você tá. E aí eu tinha que descer e acabava indo dormir no banco da igreja e o Walter continuava trabalhando, porque, enfim, ele sempre trabalhava muito mais que eu. Então, às vezes eu acordava às 6 da manhã, ele ainda estava lá do mesmo jeito, lá, com o mesmo pincel, fazendo os traços. Então, assim, não tem como ele falou, não tem como eu, como esposa dele, não admirar, né, esse trabalho perseverante, esse morrer por nós. Eu me lembro uma vez que a gente trabalhou tanto no teto de uma igreja, o padre invocou que ele queria que a gente fizesse um teto que não estava na programação, não foi, amor? Não Foi. estava na programação e ele queria que a gente fizesse o teto de uma igreja.
E o Walter olhou para mim e falou assim, se você estiver comigo, eu vou topar. Aí eu peguei e liguei para minha irmã, eu lembro, fica com os meninos 3 dias para mim, que a gente vai dar conta de um teto aqui e a gente vai ganhar um dinheiro e para ajudar em casa. Ela, tá bom, eu fico. E a gente virou noites trabalhando, e eu lembro de um dia o Walter andando e mancando, assim, era 3 da manhã, e a gente morto de cansado, assim, nesse dia. E eu olhava ele caminhando na minha frente, assim, e eu falava, gente, como é que eu não amo um homem desse? Como é que eu não vou amar um homem desse, né? Que se sacrifica tanto, assim, por nós. A gente até emociona um pouco, né? Porque, de certa forma, a gente vê o sacrifício do outro, assim, palpável, né? Por isso que eu falo, quando Santa Jana fala que o amor é sacrifício, é isso, né? Entregar a vida pelo outro, né? E a gente entrega, é trabalhando, é morrendo. E não só nisso, não só nessa questão de prover, mas quantas vezes, além de trabalhar fora, o Walter já se sacrificou aqui dentro de casa para, por exemplo, aliviar as minhas dores no puerpério, aliviar o meu cansaço, segurando o bebê no colo por horas e horas para que eu pudesse descansar um Ah, pouco. mas isso a gente faz com carinho imenso, mano. É à toa gente, tem essa parte aí do puerpério, essa parte depois do parto, eu faço com um carinho tão grande, porque aí lá e vem, né? É a coisa. É ela quem pariu minha filha, sabe? É aquele amor que eu e a Tati fizemos que se fez carne, sabe? Então, e eu ajudei a receber essa criança. Uai, eu sei do cansaço que você tem, eu sei da força que você teve que fazer naquele momento. Então, nesse momento é um momento de mimo mesmo, sabe? Então, eu trago a comida aqui com as florzinhas, né? De vez em quando eu coloco umas florzinhas para trazer um pouco de alegria também. Eu acho até engraçado porque as crianças também querem. Com florzinha também, então eu vou ter lá, preparar o, o almoço, a janta, o lanche deles com florzinha. Esse é um modo que vale a pena a gente fazer por aquela pessoa que a gente ama. Sabe, a Tati tem uma frasezinha uma frase não, uma tomada de consciência que eu também levo muito em consideração. Porque o objeto de amor, primeiro, de um casal, não é os filhos. Ah, o filho é o amor da minha vida. Ah, pelos meus filhos eu morro. Sabe, aqui em casa não. Tudo bem que os filhos a gente também vai morrer pelos filhos. Mas o amor da minha vida é a Tatiane. A Tatiane que me salvou de mim mesmo por vários momentos. A Tatiane que está segurando as pontas agora, né, Tatiane, com Deu uma travada aqui, desculpa. Esses momentos que eu estou vivendo agora, bem delicados, mas é você que está segurando as pontas agora, porque agora é a tua vez, sabe? Porque quando é a minha vez de segurar as pontas, é a minha vez, vai, disso está tranquilo. Então, a gente está passando uns momentos aqui meio delicados aqui em casa, e que a Tati tem que segurar os 7 filhos mais o esposo, mais a saúde mental do esposo. Então eu acho que até eu mesmo quero fazer alguma coisa para ver se apressa logo. Hoje principalmente você viu isso, né, Mona? Já que é para apressar, vamos logo apressar, vamos fazer logo esse tratamento para ver se a gente se apressa. E é ela quem está segurando. Então, enquanto eu caio, ela segura o barco. Enquanto a vez dela cair, a gente segura. Mas a gente sempre tem uma coisa em comum, que tanto eu quanto a Tati, a gente pede muito a Deus que não derrube os dois juntos. A gente sempre fala Mas isso, que, né? mas que se a Tati cai, eu tenho que segurar. Sabe? Segura realmente. Teve aquela vez, né, amor, que a maioria das pessoas aqui de casa adoeceu. Eu acho que só a Catarina que não adoeceu, o restante todos adoeceram. E aí, primeiro a Tati adoeceu, depois na hora que eu adoeci, a Tati já estava melhor. E aí só a Catarina que não adoeceu. Foi ótimo essa vez. Então, até nesses pontos, a gente vê o braço amoroso de Deus na nossa vida, sabe? Até no que eu estou passando hoje, às vezes me dá uma irritabilidade imensa. E aí eu
eu tenho que falar, poxa, mas meus filhos não têm culpa, a Tati não tem culpa, o culpado, eu também não tenho culpa. Então, não posso culpar ninguém, eu só tenho que receber até mesmo os males, até mesmo para que, de certa forma, eu seja purificado. E agora, eu acho uma coisa bem interessante, é que na maioria, que a gente já conversa com muitas pessoas, parece que o homem é muito cabeça dura e ele não consegue entender isso. Sabe, ele não consegue que. Cara, se ele ceder naquela. Bom, nas exigências familiares, a mulher depois também vai ceder. Né? A mulher também vai fazer, bom, para que a gente vai se discutir aqui, sendo que ele está cedendo, então eu também vou ceder. Talvez até para devolver essa generosidade do outro. Depois aí, se continuar cedendo um ou outro, vocês vão ver uma harmonia imensa em casa. Então, o É, segredo, no final das contas, é só o egoísmo, né, amor? de certa forma, amor, a gente fala muito assim que a gente olha um pro outro e fala, não, que a gente tá junto como é que fala? Na saúde e na perrenga, né? Na saúde e na perrenga. Então, É. geralmente e eu falo assim, quando eu estou lá embaixo, teve um puerpério que eu fiquei muito ruim, acho que foi o da Tereza, né? Tive um momento assim de confusão mesmo, de deprê forte mesmo, baby blue, sei lá, misturado com deprê, eu não sei o que foi. Eu sei que eu tava ruim, eu passei uns 2 dias chorando. E eu lembro que o Walter chegou assim para mim e falou assim, o que foi, amor? E eu falei, eu não sei, tudo tá tudo bagunçado, tá tudo bagunçado. E eu olhava para o quarto assim, que tava Ah, bagunçado. eu lembro, eu lembro. Aí o Walter olhou para mim assim e falou, peraí. Aí ele saiu assim, rapidamente, arrumando tudo, arrumando a cama, arrumando tudo, dobrando as coisas, colocando no lugar e deixou o quarto assim impecável. Aí depois que ele deixou o quarto impecável, bem cheiroso, ele chegou assim em mim e falou assim: "A bagunça não tá fora, a bagunça tá aí dentro. Tem que arrumar aí dentro, porque aqui fora a gente dá um jeito." E eu nunca esqueci daquilo. E aí eu agradeci ele, a gente geralmente nesses momentos a gente fica sempre tananana, né, É. amor? E aí eu comecei a agradecer, né, o que você fez por mim e tal. Aí você fez aquela dancinha e falou assim, lá vem o Álvaro. Uai, já que teve tudo isso, né? Agora vem a retribuição, aí vem lá, Álvaro. Então, assim, a gente acaba que a gente brinca muito, a gente se ajuda muito, brinca muito, né? É, esses dias mesmo, por causa de conturbações, assim, a gente acabou se estranhando e horas Foi, depois, foi. Essa tem que contar, amor, essa tem que contar. até para o Padre Rômulo eu contei. Não, a doutora Patrícia também ficou sabendo. Pois é, por conta dessa doença aí que eu adquiri nada, já vem desenvolvendo há tanto tempo, né, amor? Até Aham. que veio agora. E é normal dessa doença eu ficar irritado demais e ao mesmo tempo ficar desligado, assim, eu tô irritado, mando todo mundo para aquele lugar e ficar assim, ó, de boa, tô tranquilo. Eu sei que numa dessa, a Tati ficou tão irritada, tão irritada, tão irritada, tanto ela perdeu a consciência de que eu estava doente, quanto eu também. E aí a Tati falou assim: eu quero que você saia dessa casa agora. Eu falei: eu não, eu vou ficar aqui em casa. Mentira, que eu quero ver, mentira. Uma cara de pau, não foi assim, bobo assim, não, risonho, não. Eu tava muito sério, mentira, mentira daqui. Eu quero ver, fechei aqui a cara, mentira que eu quero saber, que eu quero ver. Aí, tá doido? Eu não tô nem aí. Não foi amor, eu não tô nem aí. E eu sei que a gente se estranhou, a Tati ficou com uma raiva danada e foi dormir no sofá. E eu quero saber, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu comecei a pensar, Eu né? fui rezar o texto, eu lembro, eu falei, eu vou rezar o texto, porque se eu não rezar o texto, eu vou matar o Walter, né? Eu vou matar o Walter, eu não posso voar no pescoço dele, então eu tenho que rezar o texto. Deitei no sofá aqui e fui rezar o texto, rezei o texto e pedi a senhora, mãe dele. Falei assim, olha,
Dona Irã, a senhora tem que me ajudar agora, porque agora eu não dou conta do filho da senhora, não. A senhora dá um jeito. E aí foi que depois, já era 1 da manhã, o Walter chega em mim e me pedindo perdão e dizendo por que tinha agido daquela forma. E aí a gente se reconciliou e ficou um pedindo desculpa pro outro e passamos a Até noite o, quase um pedindo desculpa pro outro. até E o dia assim, seguinte a gente ainda tava. A Tati, tem uma palavrinha que eu achei tão legal que você inventou, é ressaca. ressaca moral. E aí É, eu fiquei, e aí eu fiquei com ressaca moral, né? Que briguei com ele, esqueci que ele tá em tratamento, que não tá bem e que é normal acontecer essas coisas. Na hora eu me esqueci tanto porque ele fez de tanto para me deixar, né, é. irritada. E, e assim, acaba que é uma nova fase que a gente está passando, né? Assim, Uhum. de dificuldades, tanto você quanto eu, e a gente está se ajustando nessa nova É, fase. mas nem nisso a gente vê isso como algo ruim, sabe? É uma fase que nós estamos passando, sim, vamos passar nós dois juntos. O que eu acho muito bom na Tati é que ela fala ou repete aquilo que eu também falo, ó, tamo junto nesse momento, né? E é isso, aí. Tamo junto. Já que tem que passar, vamos passar nós dois juntos, não é só eu, não, né, amor? É. Eu e a Tati, gente, eu e a Tati, nós temos um trato. Vou ter que falar isso pra vocês. É uma coisa entre eu e a Tati, mas não tem problema nenhum. Só 500 pessoas para saber, né, amor? De É. 200, ou melhor, de 20 mil meu e 30 mil meu seu, só Só 500 500 não pessoas, é tá bom, então. nada. Tranquilo. Ninguém vai sair espalhando, não. Mas eu e a Tati temos um trato de que quem morrer primeiro vai passar o resto da vida vivo, né, literalmente, o resto da vida, rezando pelo outro para sair do purgatório, ou então rezando pelo outro, né, o outro Oferecendo que missa todo dia. oferecendo missa. Então esse já é um trato, tanto meu quanto da Tati. Então por isso que já fica aliviado também, sabe? Se eu morrer, eu já sei que eu vou ter missa. Ainda mais com o Padre Rômulo. Cadê? O Padre Rômulo tá aí, padre? Qualquer coisinha você pega essa junto com a gente, vamos rezar a missa pra gente, um dos dois que morrerem. Então, assim, mas assim, mesmo com as dificuldades que a gente já passou e tem passado, tanto de Uhum. doença como de privação, provação, cansaço, é, hoje a gente, mesmo assim, a gente vê como Deus foi bom, como Deus é bom conosco, nos dando os filhos que nos deu, né, amor? Os meninos tão Tati, compreensivos, os meninos que. Os meninos tem hora que exato. parece mais. Parece adulto, assim, que eles compreendem o que. Parece que compreende o que acontece, compreende que hoje mesmo. Eu falei, crianças, fala embaixo que o papai está na consulta, e os meninos falando baixinho. A gente vê assim como Deus é bom e graças a esses filhos que a gente tem coragem de se superar, né, amor? É. De ir em frente, de enfrentar o que tem que enfrentar. Eu acho muito interessante, tanto a Clarice com seus 11 anos, né, quase 12 já, e o Bernardo com 7. Se a gente fala, ó, a gente não está muito bem, a mamãe não está bem de saúde, o papai não está bem de saúde, é, eles colaboram ainda. O que que eu posso fazer para ajudar? Né? Então, ou um vai lavar as louças, o outro quer trazer o almoço, o café da manhã aqui na cama, né? Eu preparo lá e não, deixa eu. Eles sorteiam entre si quem é a vez de quem trazer o café da manhã, ou então o remédio. Então, é uma coisa interessante. Isso é que eu acho legal também, a gente, não digo conviver, mas mostrar essa convivência dos filhos com relação às dificuldades da casa. Sabe, porque é interessante que nossos filhos também não davam birra em supermercado para querer esse ou aquele ah, objeto lá do mercado, né? Aquele doce, brinquedo, enfim. Eles não davam birra porque a gente sempre falou para eles que o nosso dinheiro é para isso, o nosso dinheiro é para aquilo, então é só para esse momento. Então eles iam a passeio até o supermercado, a gente colocava dentro do carrinho de compra, né? Mas dentro do supermercado, e lá eles não tinham direito e nem pensavam, eu acho que nunca nenhum deles, deixa eu ver.
Nunca. pedir, eles não são de pedir alguma De coisa, se eles jogar no sabem. chão, daquele show assim, nenhum deles. Porque eles sabem, eles já veem como é que é a nossa rotina aqui em casa. Então, o nosso dinheiro é para as compras? Então vamos fazer a compra e pegar aquele dinheiro e comprar aquelas coisas. De vez em quando é que a gente compra um doce de goiaba, como é que é, a cereja, né? Para eles fazerem uma brincadeira aqui em casa, né? Mas isso quando sobra um dinheirinho, né, amor? Ainda tem isso. Isso. Mas existem também aqueles. Eu acho que a Tati já falou isso muitas vezes para vocês, mas talvez outros aí também não tenham escutado. Mas na vida de um casal que está aberto não à vida, mas está aberto a Deus, para que Deus reine nessa família, existe aquelas providências divinas, né, que a gente fala mesmo realmente que é providência, como foi o caso do sapato, né, amor, que você já contou aqui muitas vezes, como também é o caso de tantas pessoas que mandam roupas para a gente, né? Tem aquelas roupas que tá em bom estado de uso, e fala, não tem para quem doar, então vamos dar para a Tati, né? Vamos dar para o Valdo, para os filhos deles, né? Então, a maioria das roupas aqui era tudo doado, né, amor? Mas existem, esses aí a gente vê claramente a providência de Deus. Ou seja, Deus utiliza de uma outra pessoa para chegar a gente. Não foi aquela pessoa que de livre, espontânea vontade quis dar. Eu acredito muito nisso. Deus fez com que brotasse nela aquela vontade de ajudar essa pessoa em específico, com esse material em específico. E existe também aqueles milagres realmente que a gente fala assim, poxa, Deus foi descarado agora que não usou nenhuma outra pessoa para chegar até nós, né? Como foi caso aí aquele dinheiro que apareceu na nossa conta assim, oi? Como assim? Gente, Você foi pode contar, amor, essa? uma vez a gente passou uma situação assim, de privação assim mesmo, tão grande. O Walter estava sem trabalho, né? Já tinha alguns meses e a gente foi usando toda a reserva que a gente tinha e as coisas foram acabando. Então foi acabando tudo. Então todo mundo sabe que quem tem filho, quando acaba o leite e acaba a fralda, é sinal de que o barco Deus está está certo. afundando. O barco está afundando. Então chegou o dia que não tinha nem leite, não tinha fralda. Aí, caramba, e agora? Eu olhei para o Walter e falei, amor, não tem fralda e não tem leite. Também não O tinha Walter, dinheiro. o Walter olhou assim para mim e falou assim, tá, e agora? Eu lembro que ele abaixou a cabeça assim. Eu peguei, saí de perto, eu voltei lá, tá ele mexendo no celular, olhando, abrindo o aplicativo do banco. Eu falei, gente, o que esse homem quer olhando no banco? Eu acabei de olhar no banco, tinha 30 e poucos centavos lá dentro. O que ele quer olhando em banco? Não tem dinheiro em banco, não. Quando ele abriu o aplicativo do banco, que ele entrou dentro da conta, tinha 1.100 e poucos reais lá dentro. A gente olhou um pro outro, assim, eu lembro até hoje, a gente ficava assim, de que esse dinheiro, amor? E ele falava, não sei. Não tinha quem foi que depositou, só tinha depósito online, não tinha, a gente não sabia como que aquele dinheiro tinha aparecido. E assim, o Walter falou assim, então vamos sacar esse dinheiro, que se esse dinheiro for do banco, depois eles me cobram, eu dou um jeito de pagar, mas vamos sacar. E o Walter sacou o dinheiro, a gente comprou as fraldas, comprou o leite, pagou ainda umas contas que tinha. E assim, como que foi assim? A gente nunca descobriu quem foi que colocou esse dinheiro, Até hoje. a gente até hoje a gente não sabe como que aquele dinheiro foi parar na conta. Então, assim, e foi num dia que a gente precisava muito, assim, foi um dia que acho que o céu olhou pra gente assim e falou assim, eu vou mostrar para esses meninos agora como é que a providência cai do céu, realmente. Esse caiu do céu, né? Outros é por meio do trabalho que a gente trabalha tanto, de certa forma fica reconhecido, e aí Deus dá cada vez mais, né? Então, graças a gente vê que tem uma parcela de esforço nisso tudo, né? No outro, a gente tem aquela parcela de confiança. Eu não tinha condição alguma de, naquele momento, fazer alguma coisa. Não dava para eu pintar um ícone aqui vender na internet, assim, de uma hora para outra, né? Como foi aquele caso do ícone de São João da Cruz.
A gente tinha uma relíquia, gente, uma relíquia de São João da Cruz que eu estimava, né? De uma forma assim muito grande mesmo. E eu falei, eu vou escrever um ícone aqui de São João da Cruz para cravar essa relíquia nele. E eu sou devotíssimo de São João da Cruz, né? E aí eu pintei o ícone, ficou muito bonito até, e eu enrolei, não cravei a bendita relíquia no ícone. E aí a gente passou uma perrengue imensa de novo, não foi, amor? Muito feia mesmo. Aí eu falei, então o único jeito é vender esse ícone. Aí a Tati falou, não, mas esse ícone é seu. Eu falo, talvez não seja para mim, talvez seja para outro. Então, e se a gente está passando por esse momento agora, então vamos vender. E aí tinha que ter o dinheiro naquele dia também. E aí o que que eu fiz? A Tati ficou com dó, muita dó de que eu vendesse esse ícone. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, era 8 da noite, eu acho, né, amor? Aham, aham. Era 8 da noite, então eu deixava em aberto eu acho que era no Facebook, em aberto, até as 10 da noite. Foi 10 minutos que você falou. Foi até as 10 da noite que você falou. Se Era, não vendesse, você não ia vender mais. isso. Então o tempo era esse, 8, 9, 10, 2 horas para vender esse negócio, porque eu já achava impossível vender em 2 horas. E o valor era alto para a gente naquele momento, né? E aí, gente, vendeu em 10 minutos. Assim que eu coloquei, isso é porque a gente estava precisando mesmo. E aí veio um rapaz, até hoje, eu acho que eu perdi completamente o contato com ele. E esse rapaz, ele comprou o ícone e transferiu logo o dinheiro logo. Aí pro dia seguinte eu só embalar e mandar para ele. Mas a gente estava realmente precisando muito desse dinheiro. E nessa vez que esse depósito entrou, não dava nem para eu fazer isso, porque não tinha ícone na hora, né? Então, e olha só, gente, como é que são as coisas. A gente tinha essa relíquia de São João da Cruz. Muitos anos depois, um padre amigo nosso lá de Goiânia, Padre Rodrigo, quis essa relíquia e ia trocar por uma relíquia da Santa Cruz, ou seja, de um santo pela da Santa Cruz. Isso para ficar mais marcado na nossa vida, que a nossa vida realmente é permeada pela aceitação da cruz. Quando a gente aceita a cruz, aceita esses desafiozinhos da gente, sabe, diariamente, é que a gente também fica mais vulnerável à ação de Deus, à graça de Deus. Porque o que que é o cristão sem a cruz? O que que é o cristão sem esse morrer diariamente? Principalmente agora que a gente está vivenciando aí a quaresma. Eu vou fazer minhas penitências quaresmais. E é uma dor danada. Parece que para os pais é mais fácil, porque já vive essa mortificação, né? Esse morrer diariamente. Já se vive isso e dá para os pais é mais fácil. Então a gente recebeu essa graça de ter aqui em casa uma relíquia da Santa Cruz. Existe um presente maior do que esse? Pois é. Amor, eu tô com medo do Instagram derrubar a nossa live, ó, que já vai adiantar. Rapaz, você já é bambambam, bam, bam. Eu acho que não derruba mais não. Então, assim, tudo pra a gente foi aceitando os filhos e fala, nossa, como é que vocês dão conta? Na verdade, é um por vez, né, amor? Como a gente fala, não vieram os 7 todos de uma vez. A gente sempre vai se adaptando. Inclusive, quando chegou a Joana chegou. Os primeiros dias, quando a gente foi se arrumar para ir para a missa com as crianças, tudo, teve um dia que a gente fez uma bagunça danada. Foi mais de 1 hora e meia para se arrumar, não foi, amor? A gente olhou um pro outro e falou assim: uai, amor, parece que agora é muito, né? Aí você olhou para mim assim e falou: não, acho que é só adaptação, vamos esperar um pouco. Aí, Era. aí quando foi da outra vez, a gente se arrumou de novo e já foi mais rápido. Aí você olhou para mim e falou assim: não te falei que era só adaptação? Aí, ó, já pegamos o ritmo de novo. Aí, ó, ela já entrou na família, agora já pegamos o ritmo, já, daqui um pouco a gente já não acha muito mais. Aqui em Então, casa a gente. então a gente acaba que hoje se dá conta de 7, porque na verdade deu conta de 1, deu conta de 2, deu conta de 3. Então é como se fosse uma contração de parto, que cada vez vai ficando mais pesada, cada vez mais forte, né? Então os filhos também, cada vez vai vindo um, vai vindo outro, vai vindo outro. De certa forma você vai, como eu falo muito, a gente vai enrijecendo a carcaça, o lombo vai ficando mais duro,
né? O esqueleto vai aprumando e a gente vai se entregando mais e ficando até mesmo mais esperto para viver esses momentos, né, amor? Às vezes tem criança chorando, tem fralda para trocar, a gente olha assim e fala um por vez, quem vai ser os mais importantes, quem são as prioridades, vamos fazendo e vamos se virando, sabe? A gente vai se virando, né, nos momentos da vida. E ainda é bom lembrar que os nossos filhos não têm todos a mesma idade, né? Eu acho que é bom a gente falar o óbvio, né? Então, a Clarice tem 11 anos, já sabe cuidar da mais nova, ela já sabe trocar uma fralda, ela já sabe fazer o arroz, ela já sabe fritar ovo, como ela mesma falou, né? Ela já faz bolo, ela já sabe dar banho, ela já troca fralda, já troca a roupa. Então, quem é que te ajuda, Tati? A Clarice, é o Bernardo. O Bernardo também já limpa a casa, já lava as louças, já dá banho nas meninas, coisa que eu mesmo não gosto que ele faça. Agora ele quase não faz, mas ele toma banho sozinho, ele lava o banheiro do jeito dele, depois a gente faz uns reparos lá, né, amor? Mas ele lava o banheiro, ou molha o banheiro, e depois a gente termina de lavar, né? Mas ele me ajuda a cortar grama, ele limpa lá o cantinho da raca. Vixe, não é mesmo, Tira amor? o lixo. Esquecemos da raca, a gente tem 7 filhos, mais uma cachorra ainda. Não tem nada o que fazer, gente. A gente vai e adota uma cachorra também, mas enfim. Então, tudo isso, os filhos vão crescendo e eles vão tendo noção de responsabilidade também. Isso, claro, se os pais o inserirem, né? Como foi o nosso caso, a gente inseriu as responsabilidades da casa desde cedo. Então, eles foram se adaptando a essa realidade e tá aí a, a, a Laura. Eita, nós, eu tenho que sair falando o nome de todo mundo para chegar na Laura. A Laura também quer ajudar. Então a Laura vem, corre aqui. Se a Joana estiver chorando demais, ela pega o bico e taca na boca assim, da Joana. É a Joana, mamãe, é a Joana. Eu quero brincar com a Joana. É Ju, né? Joana. Aham. Então é isso. Então, os filhos vêm um por um e nessa dinâmica de vir um de cada vez, a gente vai inserindo as responsabilidades neles também. E a grande questão questão de ser aberto à vida, de ter filhos, né? De perdoar o cônjuge, de um carregar a cruz do outro, carregar um ao outro. É aquela questão de olhar o casamento como o caminho de santidade, né, amor? O caminho que vai fazer a gente um dia chegar ao céu, chegar a Deus. É olhar essa via como a via que Deus deu para a gente se santificar, que não há outra via. Eu acho interessante isso. Agora, de uns tempos para cá, é que eu consigo ver isso daí com mais clareza, sabe? Que antigamente, é, agora, com você quem estuda bastante a vida dos santos, principalmente os santos casados, eu sempre vi o religioso como aquele dotado de santidade, sabe? É o chamado para a santidade. Poxa, gente, porque o religioso, ele, ele tem tudo para ser santo. Ele é um sem vergonha se ele não for santo. Era isso que a gente estava falando esses dias aí. Ele é literalmente um sem vergonha se ele não for santo. Veja só, um religioso ele tem missa diária, sabe? Eu, enquanto monge, eu tinha os sacramentos diariamente lá. Sabe, eu tinha confissão perto, tem um padre lá pertinho, eu tenho missa diária, eu tenho todo um muro, umas paredes, a cela lá do mosteiro, que só me coloca em contato comigo e os meus demônios. Ou eu sou santo, ou eu viro santo, ou eu viro doido. Né? Eu acho que eu virei doido. Eu deixei essa parte daí, que eu saí do mosteiro, né? Mas enfim, mas enfim. E os religiosos, ele tem essa vida fácil, dizer assim, né? Entre aspas. Ele tem uma vida fácil. Eles querem encontrar alguma dificuldade. Agora eu falo isso, gente, porque já fui da máfia também, sabe? Então, para nós, leigos, saibam vocês, gente, agora eu e a Tati que participamos disso, a gente considera a vida religiosa muito mais intensa do que os próprios religiosos. Isso por quê? Porque a gente sai, deixa o nosso localzinho de comodismo aqui de casa, porque
os religiosos têm a missa lá diariamente perto deles. Uns não, né? Mas a maioria sim. E aí o que que o leigo faz? Ele tem que se arrumar para sair de casa. A missa dele, o milagre, esse milagre da missa que acontece lá na igreja, para o leigo começa já em casa. A partir daquela memória de falar assim, ah, eu tenho que me arrumar para ir para a missa. Se eu tenho que arrumar, eu vou pegar a melhor roupa para encontrar com o meu amado que está lá na igreja. Sabe, ele não está aqui na minha casa. Ele está lá na igreja, então eu vou ter que sair do meu ambiente para se encontrar com esse amado, com Jesus lá na igreja. Então, a partir daí, já começam os pequenos sacrifícios da vida de um leigo, sabe? Principalmente de uma família, de pessoas que têm muitos filhos. Agora, o que eu acho interessante é isso. Quando a gente entra na vida religiosa e sai, percebe a dimensão muito maior, agora sim que eu percebo isso, a dimensão muito mais profunda que é uma vida religiosa, a vida matrimonial. Principalmente daqueles casais que vivem a vida católica realmente, não é cristão batizado, né? Católico só de IBGE, como falam, né? Mas é um pagão batizado, né, amor? Como dizia o Uhum. doutor. Não é um pagão batizado, mas um católico real, um católico autêntico, que ele entende todas essas dinâmicas, os sacrifícios, os pequenos sacrifícios, que ele sai da sua casa para ir se confessar lá na paróquia, ainda tem que agendar, porque o pároco não vai receber ele de qualquer forma. A não ser que seja o Padre Tiago com relação a nós dois, né, amor? Que a gente pode sair daqui para batizar nossos filhos lá em Anápolis e ele já abre as portas. Mas não assim. Não é todo mundo, né? Não é todo mundo que tem essa graça. E a gente percebe o quão a gente faz sacrifícios para ser santos aqui. Nós fazemos sacrifícios e muito sério aqui. Os religiosos, eles fazem sacrifícios, mas eles não se vergonham se não forem, sabe? E se não der esse testemunho real, sabe? Aí vem um sem vergonha, agora deixa eu lavar a roupa suja aqui. Aí vem um sem vergonha e fala assim, ah, você faz desconto nos seus ícones para o seminarista? Ah, você é desganado, cara! Tem que fazer desconto para o seminarista, não, ai. Eu tenho 7 bocas para cuidar aqui, né? Para alimentar. Mas, enfim, é bom a gente pensar nesses nossos sacrifícios também. E a partir desses pequenos sacrifícios que a gente faz para ir para a missa, para se confessar, para batizar nossos filhos, e até mesmo colocar e inserir eles dentro dessa família de filhos de Deus, já são passos para a nossa santidade. Sabe, se a gente começar a pensar nesses pequenos gestos diários que nós fazemos em sacrifício, para se encontrar Jesus, a gente percebe também que dentro de casa a gente pode fazer grandes sacrifícios, como é o caso de acordar 3 horas da manhã e trocar uma fralda de uma criança em função de Jesus. Porque ele me chamou para essa condição. Sabe, amor, agora eu vou te confessar uma coisa. Eu sou muito feliz em ter casado contigo. Sabe, eu sou muito feliz em ser teu marido, sou muito feliz eu me sinto realizado. Eu não sou um religioso frustrado. Eu sou um pai realizado, sabe? Eu sou um marido realizado por ter você como esposa, por ter meus filhos, esses filhos que Deus me deu. Sabe, a maior realização foi nesse plano matrimonial, assim, nessa família que eu construí, ainda ser chamado para ser iconógrafo, sabe? Então é uma graça muito grande que Deus me deu e eu sou muito feliz mesmo. Te falo assim com todo o coração. Então, gente, depois dessa partilha aí, eu não preciso nem falar mais muita coisa, né? Gente, já estou aqui no quarto. Qualquer coisinha a gente faz o segundo round aqui. Bobo. É, então, assim, é só para saber que existem lutas, existem alegrias, existe cansaço, mas existe uma felicidade que ela é real, que ela transpassa assim todas as dificuldades, né? O amor que a gente sente assim mesmo nas tristezas, nos vacilos, Nos perrengues. nos perrengues. A felicidade ela está acima disso, né? Porque a gente vê a graça de Deus mesmo na nossa vida, no nosso casamento. A gente vê a misericórdia de Deus, né? Dando esses filhos para a gente educar, que às vezes a gente mesmo fala, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa?
Mas Deus vai dando a graça e a gente vai educando as crianças e educando almas, né? Almas para Deus. E que eles também sejam tementes a Deus, como os pais foram, né? E a gente, às vezes, lendo a vida dos santos, vê que eles passavam, os santos casados, que eu leio muito e falo muito para vocês, eles passavam pelos mesmos perrengues que a gente, né? Muitos perrengues. Então, é isso a nossa live. Obrigada, amor, por essa live. Eu vou deixar a live salva. A Joana já está querendo mamar, gente, já está querendo dormir. Então, foi aí quase 2 horas de live para vocês. E amanhã Boa vai ter noite para outra, todo né, amor? mundo. Hã? Quem é o convidado de amanhã? O convidado de amanhã é o Júnior. Ah, ótimo! Vai ter um bom convidado, gente. Amanhã é o Júnior. Então, até amanhã, gente. Boa noite a todos. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Até vocês aí amanhã. Tchau.